a vida, afinal? Eu sei que essa pergunta ela pode parecer um pouco boba, porque é muito fácil, no nosso dia a dia, a gente diferenciar algo que é vivo e algo do que não é vivo. Por exemplo, você observa um cachorro, um gato, uma formiga, ou como está aqui nessa imagem, uma onça, e você, com toda certeza e sem sombra de dúvida, vai afirmar que são seres vivos. E quando você observa uma caneta, uma pedra, um caderno, um pedaço de papel, você também não tem nenhuma dúvida de afirmar que esses itens não são seres vivos. No entanto, será que é tão fácil assim dizer com toda certeza e dizer por que algo é vivo e por que algo não é vivo? Vamos lá. Vamos ver algumas características gerais de todos os seres vivos, ou seja, como é que a gente identifica, como é que a gente olha para algo na natureza e nós podemos dizer que aquilo é ser vivo ou então que algo não é um ser vivo. Primeiramente, todos os seres vivos são formados por pequenas unidades vivas que são chamadas de células. Tá, alguém vai perguntar assim, professor, os vírus eles são seres vivos? Muito bem, existe uma divisão na comunidade científica sobre a classificação de um vírus, sobre ele ser um ser vivo ou não, porque ele tem tanto características de ser vivo quanto características de algo que não é vivo. Uma das características de algo não vivo é ele não ter células. Então, quando a gente falar dessa característica geral dos seres vivos, obrigatória, de que todo ser vivo tem que ter células, nós estamos sempre excluindo os vírus. Animais e plantas são seres pluricelulares, ou também chamados de multicelulares, ou seja, são formados por muitas células. Nós estamos vendo aqui um exemplo de uma planta e essa tartaruguinha saindo do ovo. Ambos são exemplos de seres vivos multicelulares, ou também chamados de pluricelulares. Nós somos seres vivos pluricelulares. Seres formados por uma única célula, eles são chamados de unicelulares. Bem fácil, né? E aqui nós temos o exemplo de uma ameba, que é um ser vivo formado por uma única célula. Como é que foi possível nós avançarmos o estudo dos seres vivos, já que boa parte dos seres vivos que existem, eles são invisíveis a olho nu? Com o advento do microscópio, que é um aparelho que permite com que você enxergue coisas extremamente pequenas, foi possível com que nós enxergássemos todos os seres vivos em todos os espectros de tamanho que os seres vivos se apresentam, desde os microscópicos, como os protozoários e as bactérias, até animais que são microscópicos, como o ácaro. Cientistas descobriram a existência da célula com a ajuda do microscópio. Então, a descoberta dessa unidade fundamental que forma os seres vivos, que é a célula, ela só pode ser possível com o advento do microscópio. Esse instrumento possui várias lentes de aumento que funcionam graças à propriedade da transparência de determinados objetos. E aqui a gente está vendo aqui esse microscópio, que ele é chamado de um microscópio óptico. Ele é um microscópio que ele aumenta diversas vezes o tamanho da imagem. Você coloca bem aqui nessa lâminazinha o que você quer observar, seja uma célula, seja uma bactéria, seja um protozoário. Tá? E aqui você tem toda essa estrutura que é cheia de lentes. Você tem aqui uma lente ocular, uma lente objetiva, você tem diversas lentes aqui, que são justamente elas que vão fazer com que a imagem seja ampliada e você possa observar aquilo que até então era invisível por ser muito pequeno, torna visível e nós podemos estudar esses seres vivos muito pequenos. A teoria celular, ela tem alguns pontos que nós vamos observar agora. A célula, ela é a unidade da vida. Como eu falei ainda há pouco, ela é a unidade estrutural e funcional formadora dos seres vivos. Ela alimenta-se, ela cresce e realiza diversas outras funções. Então, cada célula é como se fosse um ser vivo em miniatura, mesmo as células que formam o seu corpo. Todos os seres vivos são formados por células. Toda célula vem de outra célula. Então, nós temos aqui 3 pontos fundamentais. A célula, ela é a menor unidade que forma os seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células. E sempre uma célula surge de outra célula
por um processo chamado de divisão celular. Agora mesmo, as células do seu corpo estão se dividindo, formando novas células, afinal de contas, elas morrem constantemente. Aqui nós estamos vendo uma imagem de células humanas da bochecha, que seriam essas células bem aqui. Foi raspado anteriormente a bochecha de uma pessoa, né? Você coloca no microscópio e pode observar. Olha como a célula formada pela membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo é bem visível no microscópio. E essa imagem aqui é uma imagem de uma célula vegetal. Então você logo de cara pode perceber que as células vegetais e animais, elas têm algumas diferenças, que nós vamos ver daqui a pouco. Como eu já adiantei ainda há pouco, a célula ela é formada por algumas regiões. A primeira é chamada de membrana plasmática, que é essa membrana mais externa. Ela controla o que entra na célula e o que sai dela. O citoplasma é essa cavidade mais interna, ela é toda preenchida por uma substância gelatinosa chamada de citossol. Esse material gelatinoso ele é formado por água e sais minerais e outras substâncias. Nele encontram-se o que a gente chama de organelas citoplasmáticas, que são pequenos órgãos presentes no interior da célula. E por último, nós temos o núcleo da célula, que é essa parte aqui. Nas células de animais, ela é bem delimitada e é bem visível o núcleo celular. Ele é envolvido por essa membrana que nós vamos chamar de carioteca. O núcleo é onde encontra-se os genes da nossa espécie, formados por DNA e responsáveis pelo controle da atividade das células e por várias características dos seres vivos. Então, todas as informações de cada um de nós está presente aqui no núcleo celular, na forma do nosso DNA, do nosso material genético, certo? Vamos seguir. As células de animais e plantas são diferentes. Vamos observar aqui bem rápido, né? Aqui nesse desenho dessa célula animal, nós estamos observando aqui a sua membrana plasmática, confere. O citoplasma com as organelas citoplasmáticas, bora ver aqui o exemplo de algumas delas. A mitocôndria, que faz a respiração celular. O complexo golgiense, que faz a síntese e a secreção de algumas substâncias. Retículo endoplasmático, os ribossomos e assim por diante. E aqui o núcleo celular, perfeito? Vamos lá. Olha a célula vegetal. A célula vegetal, ela para começo de conversa, para diferenciar ela da nossa célula animal, ela tem uma parede celular que não vai ser encontrada na célula animal. Essa parede celular, ela impede que a célula da planta, ao absorver muita água, ela se rompa, ela estoure, parece um balão. Olha essa estrutura imensa que nós estamos observando na célula vegetal. Isso aqui é chamado de vacúolo celular. Esse vacúolo ele basicamente armazena água. Ou seja, a planta, as células das plantas absorvem muita água e armazenam muita água. Na célula animal também nós vamos encontrar o vacúolo, mas ele é muito menor. Olha aqui o núcleo da célula vegetal espremidinho aqui do lado do vacúolo. E nós temos aqui várias organelas com a cor esverdeada que nós chamamos de cloroplasto, que elas são responsáveis por fazer a fotossíntese da planta. Você não vai encontrar cloroplasto em célula animal, certo? Vamos seguir. Vamos lá, continuando aqui as nossas características gerais dos seres vivos. Quais são as funções do alimento e as plantas? Como é que elas se alimentam? Afinal de contas, a gente não enxerga geralmente as plantas comendo alguém, né? Comendo algum ser vivo. Como é que elas se alimentam? Vamos seguir aqui. Todo ser vivo ele tem o que nós chamamos de ciclo de vida. Ou seja, todo ser vivo ele nasce, ele, como a gente diz, cresce, né? Se desenvolve, ele cresce, ele se reproduz e morre no final do ciclo da sua vida, ou seja, nenhum ser vivo é imortal. À medida que o corpo vai se formando, as células se especializam e se diferenciam, formando os diversos tecidos que nós conhecemos, formando nossos órgãos, nossos sistemas. O crescimento dos seres pluricelulares ocorre principalmente pelo aumento do número de células. Então, todos nós, um dia, que somos pluricelulares, já fomos formados um dia por uma única célula, que ela é chamada de célula ovo ou zigoto. Só que essa célula, desde o momento que a gente foi fecundado, que aconteceu a fecundação na barriga da nossa mãe, essa nossa célula passou a se dividir e formou milhões e bilhões de células, que é o que nós somos formados hoje em dia.
Para crescer e se desenvolver, o organismo retira substâncias do ambiente e as transforma em uma série de outras substâncias que serão usadas na construção do corpo. Basicamente, como é que a gente absorve essas substâncias do ambiente? Comendo. Então é a partir da alimentação que nós temos, que todos os seres vivos fazem, que nós pegamos a matéria-prima, os materiais necessários para a gente se desenvolver. Sim, as nossas células não se reproduzem do nada. Elas precisam de componentes, de ingredientes. Assim como você precisa de ingredientes para fazer um bolo, você precisa de ingredientes para fazer uma célula. E esses ingredientes, eles vêm do nosso alimento, da nossa alimentação. Então, aqui já está de cara uma das razões por que a gente precisa se alimentar, para que o nosso corpo se desenvolva e novas células sejam produzidas diariamente. A respiração celular também, a respiração também seria um outro método, seria uma outra forma de absorção de componentes externos ao nosso corpo que nós absorvemos para a manutenção do nosso organismo. Os alimentos fornecem aos seres vivos a energia necessária para todas as suas atividades, como eu acabei de falar. A energia é liberada no interior das células por meio de um processo chamado de respiração celular. O que é a respiração celular? É um processo que acontece no interior de cada célula do nosso corpo, onde as nossas células pegam os nutrientes, no caso os açúcares presentes nos alimentos, e elas queimam esse açúcar, fazem uma reação química com esse açúcar na presença do oxigênio que nós respiramos. Então olha aqui por que a gente precisa respirar. O oxigênio que nós respiramos, que nós tiramos do ambiente na respiração, ele vai reagir com a glicose, né? Aqui resumindo, a glicose é um tipo de açúcar que nós obtemos na alimentação, e essa reação produz energia. Que energia é essa? É energia que é utilizada para a manutenção dos nossos órgãos, para o funcionamento deles, como por exemplo o coração, para ele permanecer batendo, certo? E também para o funcionamento dos nossos músculos, para nossas atividades diárias. E esse processo também libera gás carbônico e água na nossa expiração, quando nós eliminamos o ar dos nossos pulmões. E esse gás carbônico vai ser utilizado pelas plantas para que elas possam fazer mais fotossíntese, certo? Para que elas produzam mais glicose e mais oxigênio para que os seres vivos das cadeias alimentares possam se alimentar e se desenvolver. Atenção! O processo de transporte do oxigênio que chega aos pulmões até as células com a liberação do gás carbônico é chamado de respiração orgânica, ou também chamado de respiração aeróbica. Os açúcares, como a glicose, são as principais fontes de energia. Os animais obtêm açúcares e diversos outros alimentos ingerindo outros seres vivos. Então é por isso que nós precisamos nos alimentar. Qualquer ser vivo se alimenta de alguma forma, com exceção das plantas que produzem o próprio alimento num processo chamado de fotossíntese. Está aqui a resposta. Como é que as plantas fazem a fotossíntese? Elas absorvem os nutrientes do solo, elas absorvem o gás carbônico presente no ambiente, elas absorvem a luz do sol e fazem o próprio alimento delas, ou seja, os açúcares delas, que elas vão se alimentar, a glicose delas, a partir dessa fotossíntese. Então elas produzem o próprio alimento. É a partir daqui que a gente vai chamar as plantas de autótrofas, que seriam seres vivos que produzem o próprio alimento. Aqui uma observação, a palavra fotossíntese, do grego foto, que significa luz, e síntese, que é produzir, ou seja, as plantas produzem a partir da luz. Produzem o quê? O próprio alimento delas, que no final das contas também vai ser o nosso alimento, porque nós nos alimentamos das plantas e nós alimentamos de animais que se alimentam das plantas, correto? Vamos seguir aqui. Os vegetais absorvem a água e o gás carbônico do ambiente e transformam essas substâncias em glicose, utilizando a energia da luz do sol, que eu acabei de explicar para vocês. Então elas absorvem a luz do sol, o gás carbônico, água e sais minerais e produzem oxigênio que nós respiramos e a glicose, que vai servir de nutriente para a gente, que vai fornecer energia para o nosso corpo, correto? Tudo isso acontece na folha da planta. Água, sais minerais, gás carbônico e oxigênio é o que nós chamamos de substâncias inorgânicas. O que é uma substância inorgânica? Seriam substâncias que formam a matéria bruta na natureza, o ar, as rochas, a água. E as substâncias orgânicas seriam as substâncias que formam os seres vivos. São compostos mais complexos, como por exemplo os açúcares, proteínas, gorduras e assim por diante.
certo? Então, nós somos formados de substâncias orgânicas e a matéria bruta é formada de substâncias inorgânicas. Isso significa que não tem substância inorgânica no nosso corpo, professor? Não, não é isso. Na verdade, existe. Por exemplo, o cálcio dos nossos ossos, ele é uma substância inorgânica. Só que, basicamente, o nosso corpo ele é formado de substâncias orgânicas, como gorduras, proteínas e assim por diante. Certo? Vamos seguir. As células das folhas contêm um pigmento verde, que é chamado de clorofila, que absorve a energia da luz do sol. Mas nem todas as folhas são verdes. Às vezes a clorofila fica escondida pela cor de outros pigmentos que existem na folha. As plantas que produzem açúcar e a partir dele outras substâncias que formam o corpo dos vegetais são chamados de autótrofos. Gravem essa palavra. Olha lá, autos, que significa por si próprio, e trofe, alimento, ou seja, são aqueles que produzem o próprio alimento, são os autótrofos. Quem são os seres vivos autótrofos? As plantas, basicamente, no ambiente terrestre, e as algas no ambiente aquático, são autótrofas. Nós, seres humanos, os cães, gatos, a onça, as formigas são autótrofas? Não, porque nós não produzimos o nosso próprio alimento. Nós fazemos o quê? Nós nos alimentamos de outros seres vivos. Por isso, nós somos chamados de heterótrofos ou heterotróficos, tá? Que são a mesma palavra. Autótrofo ou autotrófico, heterótrofo ou heterotrófico são as mesmas, quer dizer a mesma coisa. Hétero significa diferente, trofe, alimento, ou seja, nós nos alimentamos de seres diferentes, nós não produzimos o próprio alimento. Então gravem muito bem essa definição. Autotrófico ou autótrofo, que é a mesma coisa, são aqueles que produzem o próprio alimento, e heterótrofo ou heterotrófico são aqueles que não produzem o próprio alimento, são aqueles que dependem da substância orgânica de outros seres vivos, por exemplo, o ser humano. Nós e outros animais obtemos açúcares de diversas substâncias orgânicas, ingerindo outros seres vivos. Se comemos um bife, por exemplo, estamos comendo parte de um boi que, por sua vez, comeu o capim. O capim do boi, o boi e o ser humano formam o que a gente chama de cadeia alimentar, que é um outro de cadeia alimentar. Isso aqui que nós vamos observar é um outro exemplo de cadeia alimentar, que é o capim servindo de comida para uma capivara, que depois serve de comida para uma onça. A onça vai absorver os nutrientes, a matéria orgânica e a energia que foi absorvida pela capivara ao se alimentar da planta, e a planta absorveu a energia e produziu a própria matéria orgânica ao fazer fotossíntese, ou seja, ao pegar a energia do sol, certo? Os seres vivos reagem a estímulos, como, por exemplo, sons, luzes, produtos químicos e outros fatores do ambiente. Essa capacidade de reação é chamada de irritabilidade. Isso aqui é uma outra característica dos seres vivos, tá certo? Então, nós já falamos aqui de algumas características. Todos os seres vivos têm células, todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Os seres vivos, eles se alimentam e por isso podem ser chamados de autótrofos ou heterótrofos. E aqui uma outra característica é que todos os seres vivos, eles reagem ao ambiente, tá certo? Uma rocha, um caderno, uma caneta, se estiver frio, se estiver calor, se estiver com pouco oxigênio ou com muito oxigênio, se estiver embaixo d'água ou fora d'água, tanto faz para a matéria inanimada, para os corpos que não são seres vivos, porque eles não reagem ao ambiente. Agora, qualquer ser vivo, por essa característica chamada de irritabilidade, eles vão reagir ao ambiente natural. Aqui nós temos dois exemplos, né? Essas plantas, elas crescem em direção à luz, vocês percebem que elas estão todas meio inclinadas, elas estão reagindo para a luminosidade, né, a incidência da luz do sol nesse ambiente, e nós temos aqui a nossa pupila, que ela se adapta à quantidade de luz presente no ambiente. Se vocês perceberem, em ambientes mais escuros, a nossa pupila ela fica bem dilatada, ou seja, para permitir que mais luz do sol entre dentro da nossa retina, dentro do nosso olho. Já quando tem muita luminosidade, ou seja, você está no sol, está exposto a um ambiente muito luminoso, numa praia, você vai perceber que a sua pupila vai ficar bem pequenininha. Por quê? Porque os nossos olhos estão reagindo à quantidade de luz, certo? Então, todo ser vivo reage a estímulos do ambiente. Vamos seguir aqui.
Os seres vivos se reproduzem e evoluem. Quais são os dois tipos básicos de reprodução? Por que os filhos são semelhantes aos pais? Nem todos os seres vivos se reproduzem da mesma maneira. Basicamente, nós temos dois tipos de reprodução. Uma é chamada de assexuada, olha o nome aqui, assexuada. Esse prefixo a aqui significa não, é um prefixo de negação. Então, seriam seres vivos que não fazem uma reprodução em que existem sexos presentes. Ou seja, não existe um sexo masculino e um feminino. Não existe uma bactéria e um bactério, por exemplo, para se reproduzir. Né? Basicamente, como é que funciona a reprodução assexuada? Você tem um indivíduo, um ser vivo, e que a partir dele surgem novos seres vivos. Como nós estamos vendo aqui nessa bactéria se reproduzindo, aqui anteriormente existia uma bactéria e ela se dividiu no meio, produzindo duas novas. As bactérias e outros seres unicelulares, além de alguns animais e plantas, apresentam o que a gente chama de reprodução assexuada. E o que seria uma reprodução sexuada? É um tipo de reprodução onde você vai ver a presença de sexos, ou seja, você vai ter um sexo masculino e um feminino. Logo, você não vai ter apenas um indivíduo participando do processo reprodutivo, você vai ter mais de um indivíduo, você vai ter dois indivíduos participando desse processo reprodutivo. A maioria dos animais e plantas apresenta reprodução sexuada, em que há a união de células reprodutoras para formar um novo indivíduo. Aqui nessa imagem nós estamos vendo o óvulo, que é produzido pela mulher, e nós estamos vendo aqui os espermatozoides, que são produzidos pelo homem. A fusão, a união desses dois gametas, que são essas células reprodutivas, fazem o que a gente chama de fecundação, e é dessa fecundação que vai surgir um novo indivíduo dentro desse tipo de reprodução que é chamada de sexuada. Bora ver aqui algumas características da reprodução assexuada. Não há união de células reprodutoras, ou seja, na reprodução assexuada, você não vai encontrar as células especiais chamadas de gametas. Por exemplo, o espermatozoide e o óvulo. Esse outro exemplo está mostrando uma ameba, que é um ser vivo unicelular. Assim como aquela bactéria da imagem anterior, ela se divide no meio e forma duas amebas novas. Os indivíduos formados são exatamente iguais aos indivíduos originais, ou seja, formam clones. Então, quando você vê uma colônia de bactéria, basicamente todas aquelas bactérias presentes naquele ambiente, elas são todas clones umas das outras. Diferente da reprodução sexuada. A reprodução sexuada não forma clones. Olha lá. Há a união de células reprodutoras, ou seja, gametas. Os gametas é para formar um novo indivíduo. O nome que nós damos para a união de gametas nós chamamos de fecundação. A célula formada ela é chamada de zigoto ou célula-ovo. Como eu disse ainda há pouco, todos nós um dia já fomos uma célula-ovo ou um zigoto. Esse zigoto ou célula-ovo ele sofre uma série de divisões e origina um novo ser vivo semelhante aos originais. Semelhante, não igual. Olha a diferença, hein? Nós somos semelhantes, nós somos parecidos aos nossos pais. Nós não somos iguais. Basicamente, nós somos a metade de cada um deles. Nós somos basicamente, nós temos características do nosso pai e da nossa mãe juntos, que é o que forma quem nós somos. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e no gameta feminino é chamado de óvulo. E aqui nós estamos vendo milhares e milhões de espermatozoides indo em direção ao óvulo para fazer a fecundação. Quando um espermatozoide desse conseguir entrar no óvulo, ele vai formar o que nós chamamos de zigoto. E é a partir daqui que essa célula começa a se reproduzir, a se dividir em novas células, certo? E esse processo vai originar um embrião, depois um feto e um ser vivo adulto no futuro.